Fala galera, beleza? Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal aqui que se chama Gabaritadores. Eu sou um dos administradores dele e me chamo Emerson. E se você não está inscrito nele, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, que hoje o nosso tema vai ser sobre planejamento. Nos últimos dias a gente tem postado alguns vídeos sobre esse tema, mas hoje o tema não deixa de ser importante, o conteúdo na verdade não deixa de ser importante, apesar de ser o mesmo assunto. Porque hoje a gente vai falar sobre planejamento, sim, mas planejamento semanal, A gente falou sobre planejamento ao longo do ano, vamos falar também nos próximos vídeos sobre planejamento mais relacionado ao que você tem que fazer, qual horário que você tem que estudar cada coisa. Vamos te explicar umas técnicas bem legais, mas hoje vamos falar sobre planejamento semanal. Como assim? O que é um planejamento semanal? É interessante que você sempre pare ali no domingo, por exemplo, para entender o que vai ocorrer na sua semana. Então, beleza, vão ocorrer aulas ali, Eu estou estudando para o Enem, vão ocorrer aulas, vai ter um momento que eu vou ter que fazer alguns exercícios, questões ali para treinar o que eu aprendi, que eu entendi na aula. Então, você vai ter que se planejar, você vai ter que tentar prever o que vai acontecer na sua semana, Considerando que você já tem um horário para estudar matemática, um horário para estudar química, história e as outras matérias. Só que, eventualmente, algumas coisas vão acontecer na sua rotina. Provavelmente vai ter um dia que você vai ter que ir para o aniversário de um primo, por exemplo. Isso está programado para... Se você não se programou para isso previamente ali no teu cronograma, não tem lá um horário para você ir no aniversário do seu primo, porque isso não acontece toda semana, Isso vai acontecer até onde eu saiba uma vez no ano, aniversários são assim. Então, existe planejamento semanal, que você pode parar ali domingo, por exemplo, para organizá-lo. É justamente o momento em que você vai colocar no seu planejamento, no seu cronograma, esses eventos, essas coisas que não acontecem toda semana, mas que vão acontecer naquela em específico e você precisa se planejar. Muitas vezes, por exemplo, tem um horário ali que você vai estudar matemática. Esse horário vai ser justamente o aniversário do teu primo. E na festa lá que você vai ter aqui na casa do seu primo. Então você pode tirar isso aqui, esse horário de matemática, e substituir pela festa do seu primo, Digamos assim, o horário que você vai sair, vai lá, opa primo, beleza? Pega o presente. E aí colocar esse horário de matemática em um outro momento. A grande questão é, onde colocar o horário de matemática? Então a gente vai conversar aqui não só sobre como organizar ali a sua rotina nesse sentido de planejar a semana, mas também a prioridade das suas tarefas, como é que você pode organizar isso, beleza? O vídeo de hoje é muito importante, Eu já comecei Já comecei. Sobre o cronograma, é importante que vocês saibam que existe uma grande diferença entre o cronograma Nutella e o cronograma Heinz, A gente sempre fala nisso. Nutella é aquele tipo de cronograma que você só coloca as matérias. Então, tal horário eu vou estudar matemática, tal horário eu vou estudar física, história, assim sucessivamente. O cronograma que a gente chama de raiz, ele é aquele que organiza todas as tarefas que você realiza, independente de serem tarefas de estudo, de serem trabalho, atividade física, rituais religiosos. Você vai organizar tudo. Por quê? Querendo ou não, essas outras tarefas que não estão relacionadas ao seu estudo influenciam diretamente nele. Porque no momento que você vai trabalhar, por exemplo, pode ser que você chegue mais tarde, ou pode ser que você chegue mais cedo em casa para poder estudar, por exemplo, ou que você chegue no cursinho. E aí, eventualmente, o seu trabalho vai estar influenciando no seu período de estudo. Então, se você tiver controle do processo completo que você realiza, das tarefas que você realiza ao longo do seu dia inteiro, fica muito melhor para você ter uma noção. Opa, esse aqui é o horário de eu estudar, eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo, Enfim, o cronograma é um assunto muito denso, poderia ficar aqui minutos e minutos falando sobre ele. Inclusive, eu já fiz isso, Então eu quero te recomendar que depois que você assistir esse vídeo, você clica aqui no card, aqui ou aqui em algum lugar, tá aparecendo aí, que eu vou explicar sobre cronograma, justamente sobre cronograma. 34 minutos tem um vídeo, então é um vídeo bem profundo, tem que ter paciência, mas com certeza ao final dele você vai aprender muito sobre isso. Mas voltando aqui para o nosso conteúdo, que é planejamento semanal, como eu disse, Você vai tentar prever o que vai acontecer na sua semana através do cronograma. Mas, no domingo, por exemplo, no final de semana, em um determinado dia da semana, você vai planejar o que vai ocorrer nos próximos dias. Quando eu falo planejar, é planejar especificamente. Então, tipo assim, não é, eu vou assistir uma aula e vou fazer exercícios. Não. Você vai assistir qual aula? Você vai fazer quantos exercícios? E esses exercícios vão ser sobre quais conteúdos? Caramba, tem que fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. Mas se você fizer, você vai poder criar ali o que a gente chama de checklist, lista de tarefas. E aí, nessa lista de tarefas, o que você vai organizar? Você vai colocar especificamente o que você vai fazer. Aula de tal conteúdo, aula de movimento uniformemente variado,
30 exercícios de movimento uniformemente variado. E quando você cumprir com essa tarefa, você vai ter uma ótima sensação quando você riscar aquela tarefa do teu cronograma. Quando você determinar que ela já foi cumprida. Isso é legal, porque vai te dar confiança e você vai ter um controle ainda mais dinâmico, ainda mais específico das suas tarefas, né, do que você está realizando ali dia a dia. Tá, mas se eventualmente acontecer esse aniversário do meu primo e eu precisar organizar novamente as minhas tarefas, como é que eu faço para substituir ali um horário ou outro e tal? Uma coisa que eu falo, né, no vídeo sobre cronograma é sobre o estudo livre. É justamente um horário que você vai determinar no seu dia, né, diariamente, no final de semana, por exemplo. Você determina um horário para estudar, no caso, alguma coisa que não deu para você estudar ao longo da semana, né? Justamente essa ideia do estudo livre. Você está livre ali de uma determinação, de tipo assim, estudar matemática. Não, se matemática não tiver dado certo ali na sua semana, aí você vai estudar justamente no teu horário de estudo livre. Deu para entender? Tá? No vídeo de cronograma eu explico isso mais especificamente. Mas se mesmo assim, se mesmo tentando se planejar para esse imprevisto, você não conseguir, né, cumprir com o que tinha sido programado, o que você vai fazer? Tem um horário aqui de um conteúdo, você vai ter que substituir esse conteúdo por esse outro que está atrasado. Deu para entender? Então, tem um horário ali de estudar redação, mas matemática está atrasado. Tem um assunto ali de geometria que está atrasado. Pega a geometria e coloca no lugar de redação. Mas é interessante você saber priorizar isso. Existe um certo nível de prioridade. Por exemplo, redação é muito importante. Redação é a prova mais importante, provavelmente, do teu vestibular, né? Para o Enem, sem dúvidas, é sim. Porque você tem a condição de chegar na nota máxima em redação. Né? E essa é uma prova que você tem ali um certo protocolo, né, a ser seguido. Você não consegue adivinhar, por exemplo, em matemática, quais vão ser as questões que vão cair, quais vão ser os modelos de questões, quais vão ser os conteúdos. Em redação, não. Em redação, você sabe, com certeza, né, por causa do Enem, que a estrutura do texto vai ser a dissertativa argumentativa. Então, tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Né? Na conclusão, você vai ter que apresentar toda aquela estrutura ali para conseguir solucionar o problema. Então, você já meio que previamente entende o que você tem que fazer, qual vai ser o protocolo a ser seguido ao realizar a prova de redação. O que você não pode fazer, porque você não tem essa noção, né, no caso, para as outras disciplinas. Entende? Então, redação com certeza é a mais importante, né, das outras áreas. E aí, se você tiver, por exemplo, um horário que você vai treinar a redação, um horário que está atrasado, não substitua o horário atrasado pelo horário que você vai treinar a redação, tá? Se tiver um monte de coisa acumulada, mas a redação estiver no meio, faça a redação. Como eu disse, é a prova mais importante que você tem aí para o Enem, entende? Outra coisa é exercícios em relação à aula. Se tem uma aula que está atrasada e você inventa de colocar no horário que você deveria fazer exercício, então tipo assim, tem uma aula de história que está atrasada. Aí você coloca essa aula de história no horário que você deveria fazer 20 questões de física. Você está fazendo isso completamente errado. Por quê? Porque exercícios é fundamental, fazer questões é fundamental, porque é quando você fixa o conteúdo. E além disso, aula muitas vezes, né, principalmente por a parte de humanas, você pode substituir por um bom livro, por um bom material, por um resumo ali. Você não precisa ficar refém da aula, né? Muitas vezes, claro, o professor te entrega ali alguns conceitos que são importantes e tal, mas considerando aí que exercícios é mais importante, você vai ter que perder esses conceitos que eventualmente o professor ia te explicar para substituir por um bom material, tá? Ou até mesmo, né, as aulas, inclusive, hoje tem esse recurso, colocar ela na velocidade 2, na velocidade 3, então você consegue assistir a aula rapidinho. Então deixa a aula para um outro horário, tá? Principalmente se for de humanas, de linguagens, né? Para essas outras matérias que geralmente a galera tem dificuldade, né? A parte de exatas, de matemática, física, química, aí você pode até pensar em substituir essa aula pela lista de questões, tá? Mas normalmente, sempre eu te recomendo, tá, a priorizar a lista de questões, a lista de exercícios, tá? Se você tiver algum conteúdo acumulado. Beleza? Então, bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Planeje-se semanalmente, tá? Tem um vídeo, né, como eu falei, sobre cronograma de estudos, que eu te explico muito sobre planejamento semanal também, né? E tá aqui tá em algum lugar, aqui tem uma espécie de i em que você pode clicar e assistir esse vídeo. Tá? Então assiste ele porque é muito importante e não deixe de acompanhar nossos conteúdos aqui sobre planejamento, sobre organização, estratégias aí para você ter um bom desempenho lá na prova do Enem, beleza? Até a próxima. Valeu!